É dito que no mundo da construção frequentemente ocorrem certos eventos que às vezes não têm explicação alguma, causando confusão entre as crenças e no julgamento mental dos trabalhadores dedicados a essa atividade. Quero me apresentar. Meu nome é Ademir. Sou pedreiro de profissão desde os 14 anos. Infelizmente, comecei a trabalhar cedo para ajudar minha mãe com meus 2 irmãos, já que meu pai faleceu em um acidente. Não me restou alternativa senão trabalhar duro, sendo o principal sustento da família. Com o tempo me tornei mestre de obras. Desde então assumi grandes projetos em colaboração com arquitetos. Mas vocês sabem, às vezes esses profissionais aproveitavam sua formação para me fazer sentir inferior. Pois vale mencionar que só completei o ensino primário. No entanto, apesar da falta de estudos, esse ofício me permitiu ganhar a vida. Algo que consegui transformar em arte ao longo dos anos, e até hoje desfruto ao máximo por ser o responsável por uma obra em construção. Contudo, nem todos esses anos foram cor-de-rosa. Houve momentos bons e ruins, destacando-se algumas experiências inexplicáveis que agora me animo a relatar através deste vídeo. Muitas pessoas que trabalham nesta área sabem que há relatos de fenômenos paranormais na construção, como aparições, sons de psicofonias ou uma sensação de ambiente pesado. É importante mencionar que muitas vezes essas construções são feitas em terrenos antigos, edifícios antigos, escolas, fazendas, hospitais e até cemitérios, sendo estes últimos locais que costumam acumular uma grande quantidade de energia que se espalha pelo novo espaço. No entanto, nem todos nós que trabalhamos duro temos a sorte de testemunhar esses fenômenos, e acreditem, não desejo isso a ninguém. Um dia, recebi a visita de um senhor que aparentava ter uma boa posição econômica em uma das obras onde trabalhávamos atualmente. Estávamos finalizando os detalhes das casas de um conjunto habitacional, quando repentinamente, durante o dia, vi chegar uma caminhonete com vidros escuros, aparentemente muito cara. Como não conhecia aquele luxuoso veículo, deixei o que estava fazendo para me aproximar discretamente. "Precisa de algo, chefe?" Perguntei, me aproximando alguns metros. "Você é o Ademir?" Ele me perguntou, tirando os óculos escuros que cobriam seus olhos. "Sim, para o que você precisar", respondi, franzindo o semblante. "Há uma obra que precisa ser concluída. Preciso dos seus serviços e pagarei muito bem. O que você pedir?", disse ele. "Rapaz, tenho o compromisso de concluir essas casas em alguns meses. Há um contrato assinado por mim mesmo e acho que não poderei ajudá-lo." "Não se preocupe com isso. Eu mesmo me encarrego disso. Só quero que você pessoalmente termine o trabalho. Ouvi excelentes recomendações sobre você. E assim, aquele homem misterioso me mostrou qual seria meu salário, que para minha surpresa era muito alto, praticamente o que eu ganhava em 3 meses de trabalho normal. Não vou mentir, pensei nas dívidas e contas que tinha que pagar, e sinceramente a oferta começou a despertar meu interesse sem que eu pudesse evitar. Depois de alguns minutos pensando, o homem misterioso ficou em silêncio, observando minha resposta. No entanto, quando olhei dentro do carro, vi documentos com o logo da maçonaria. Sabe aquele triângulo que carrega um olho em seu centro? Diz que ele faz referência ao grande arquiteto do universo, alguma coisa do tipo. Porém, algo naquele homem me provocava uma faísca de energia dentro de mim, arrepiando-me dos pés à cabeça. O mais estranho é que ele sorriu satisfeito, como se já soubesse qual seria minha resposta. "Você não está errado", disse eu, aceitando o trabalho. "Mas primeiro devo discutir com a pessoa sobre o contrato que já está firmado." Ao ouvir minha resposta, ele sorriu gentilmente, informando-me mais uma vez que não precisava me preocupar com aquele contrato, pois era algo fácil de resolver. Quando ele pegou na minha mão, vi novamente o símbolo da maçonaria tatuado próximo do seu polegar. Mas não dei atenção para isso. Já ouvi algumas histórias sobre, mas não cabia a eu julgar em nada. No dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Ao atender o telefone, do outro lado da linha, ouvi uma voz masculina instruindo-me a comparecer ao endereço deixado embaixo da porta da minha casa. Minha esposa, que estava preparando o café da manhã, imediatamente me entregou um envelope que encontrou na entrada de casa. Abriu e lá estava uma chave com um papel dobrado onde estava escrita uma direção.
Imediatamente entrei em contato com os 5 trabalhadores em quem eu confiava e que eram muito leais ao trabalho que eu oferecia. Pedro, Oscar, Tiago, Luiz e Antônio, meus braços direitos, pois eram muito responsáveis e capazes, ajudando-me a gerenciar as obras, principalmente quando eram muito grandes ou complexas. Esperei por eles na entrada da pequena cidade onde moravam, enquanto os outros 2 vinham da cidade vizinha. Uma vez que nos encontramos, fomos diretamente para o endereço indicado no papel, que ficava em um dos municípios da área urbanizada, onde havia casas luxuosas e alguns edifícios. Procuramos pelo número indicado, mas não o encontramos. Meu telefone tocou novamente. Era a mesma pessoa da ligação que finalmente nos indicou onde estava a propriedade. Às 9 da manhã cheguei a uma colônia luxuosa, que parecia ser habitada por pessoas muito abastadas. Havia um portão enorme protegendo a entrada, e ao tocar o interfone, recebemos resposta imediata. Eles estão esperando vocês. A porta se abriu sem que ninguém estivesse lá, e havia um caminho de pedras decorado com vasos de flores, tulipas e outras espécies exóticas. Ao longe, avistava-se uma enorme casa, dessas que vemos em filmes e novelas. Fiquei admirado com seu tamanho, pois era a primeira vez que via uma residência daquela magnitude. Fiquei observando por alguns minutos, maravilhado. Pensei que aquelas pessoas que podiam desfrutar daquelas comodidades eram muito sortudas. No entanto, agradeci a Deus por tudo que havia conquistado até então com meu trabalho. Minutos depois fui interrompido pelos rapazes, pois ao longe vinha caminhando o mesmo homem que me visitara na obra. Ele se aproximou cordialmente até nós para agradecer por aceitarmos o trabalho. Que bom que decidiram vir. Agradeço muito, disse ele, estendendo a mão para cumprimentar. Realmente não foi uma decisão fácil. É a primeira vez que deixo um dos meus trabalhos inacabados. Não se preocupe, a situação já está resolvida. Quando terminarem, poderão voltar ao seu trabalho anterior sem problemas. Depois das boas-vindas, fomos encaminhados a um pequeno escritório muito luxuoso. No chão de madeira entalhada, havia animais empalhados nas paredes, como veados, corujas, águias, entre outros. Enquanto observava, o homem misterioso interrompeu, pedindo que eu me sentasse. Durante esse tempo, ele nos informou sobre o trabalho, mas o que não me agradou muito naquele momento foi descobrir que se tratava de um trabalho nos arredores de outro estado, precisamente em Brasília. Milhares de quilômetros nos separavam, mas o salário era tão bom que, olhando pelo lado econômico, valia a pena. Ao ver essa grande oportunidade, não hesitei em dizer à minha esposa que iríamos trabalhar longe. Embora ela não tenha gostado da notícia, no final não teve outra escolha a não ser aceitar. Os rapazes também informaram suas famílias. Cada um se preparou para partir no dia seguinte, que era sábado à noite. Na manhã seguinte, estávamos na estrada durante todo o domingo e quase ao amanhecer de segunda-feira chegamos ao lugar onde íamos ficar. Era uma casa grande, dessas de filmes de terror, muito antiga, de estilo colonial, parecida com castelos. Pelo menos essa era a impressão que eu tinha. O senhor Manuel, o engenheiro da obra, nos informou que íamos dormir na própria residência. No entanto, a princípio achei absurdo, porque nunca ninguém nos havia oferecido um lugar tão luxuoso para passar as noites depois do trabalho. As pessoas geralmente eram muito desconfiadas e, por questões de segurança, não permitiam o uso das instalações da obra. E claro, as expressões dos rapazes diziam tudo. Eles não estavam certos sobre dormir na mesma casa, mas justo nesses momentos uma voz interrompeu nossos pensamentos. Todos sentiu aquela energia estranha e, embora não acreditassem em fantasmas e coisas do tipo, não pude evitar aquele calafrio que percorreu meu corpo inteiro. Ainda não se instalaram? Perguntou um homem de cerca de 40 anos, barba bem feita, cabelos pretos e olhos castanho escuros, muito bonito. Bom, o que acontece é que não queremos incomodar nessa enorme casa. Preferimos outro lugar para nos instalarmos. Ah, claro, entendo. Mas acontece que se vocês ficarem na residência, seria como ter um vigia, porque ainda não consegui encontrar alguém de confiança. Sabe de uma coisa? Eu consigo sentir quando devo confiar ou não, e vocês me causaram uma boa impressão. Consegui me sentir o homem mais sortudo por alguns minutos, já que a cortesia dos homens que nos recebiam aqui e em meu estado natal era extremamente rara.
Mesmo assim, deixei que meus trabalhadores dormissem confortavelmente e se sentissem bem, para esquecermos um pouco que estávamos longe de nossas famílias. No entanto, nunca pensei que seria o início da pior experiência, que até hoje é protagonista dos meus piores pesadelos. No dia seguinte, servimos o café da manhã com café e bolos de milho. Lembro-me bem porque estavam meio amargos e tinham uma pequena bolsa de passas amarrada com um fio vermelho no centro. Pedro foi o primeiro a notar as passas, desatou a bolsa e as comeu, dizendo: "São tão deliciosas." Então os outros trabalhadores também comeram. Eu deixei a bolsa na mesa, já que não eram do meu agrado, mas ao ver que todos gostaram, Antônio pediu se podia comê-las. Apenas acenei com a cabeça enquanto observava o encarregado da obra conversar misteriosamente com o dono da casa. Tinham olhares suspeitos, virando-nos a todo o momento. Isso me deixou um pouco desconfortável, mas tentei esquecer. Quando terminamos de tomar café, o engenheiro indicou que era hora de começar o trabalho. Nos guiou para a parte de trás da enorme casa, onde havia uma construção em fase inicial. Pareciam os alicerces de um prédio, com algumas paredes mal posicionadas. Imediatamente percebi o trabalho mal feito que estava em andamento, desde os alicerces até as estruturas de concreto. Definitivamente não podíamos prosseguir com essa obra sem começar do zero. Falei com o engenheiro sobre a situação, mas esse senhor de cerca de 40 anos, com um ego inflado, rejeitou minha proposta, alegando que nós estávamos ali para o trabalho pesado, mas as decisões eram dele e do proprietário, que indicou seguir com a obra sem alterar nada. Em outros lugares teriam me demitido por um trabalho tão ruim, pensei. Os rapazes ficaram surpresos com a resposta do engenheiro, que sinceramente eu não entendia por que se chamava assim. Ele continuou a ordenar a construção das paredes para nivelá-las com outras que se erguiam quase 3 metros de altura, e entre elas havia uma estrutura de concreto muito largo. Aproximei-me do senhor para perguntar seu nome, mas ele respondeu bruscamente: "Me chamo Lucas. Tem alguma outra dúvida?" Ele me olhou com um brilho intenso que arrepiou meus ossos. Era como se ele lembrasse o que era o medo, uma emoção que eu só sentia quando criança. Surpreendi-me por sentir isso agora como adulto, mas enfim começamos a trabalhar como de costume. Os rapazes foram para seus postos enquanto eu tentava desenhar alguns planos na minha caderneta, tentando ajustar a construção sem que o engenheiro percebesse. Não podia permitir que meu trabalho tivesse uma qualidade tão evidente. Durante todo o dia de trabalho não recebi mais nenhuma instrução. Eu tinha esquecido de perguntar que tipo de edifício estávamos construindo, porque o que estávamos fazendo não tinha forma alguma. As horas passaram e por volta das 5 da tarde, Antônio, o mais jovem, se aproximou de mim dizendo que tinha ouvido uma voz às suas costas. Ele parecia muito pálido. Pensei que estava tonto devido ao calor insuportável. "Professor, juro que ouvi a voz de alguém aqui, exatamente nesse castelo de concreto." "Como assim?" Eu disse rindo um pouco. "Só estamos nós aqui, rapazes, só você e eu." "Mas a voz saiu daqui, juro." Ele insistiu. "Bem, por hoje vamos descansar e tomar um banho. Vai te fazer bem se refrescar." "Então você não acredita em mim, né?" Ele disse olhando nos meus olhos. Não disse nada, mas sua expressão pálida me deixou muito preocupado. Os rapazes estavam guardando as ferramentas enquanto eu dei uma volta para observar os progressos feitos durante o dia. Foi então que vi algo brilhar no chão. Ao me aproximar, vi que era uma moeda americana com um pequeno furo. Parecia um pingente desses que se usam em correntes no pescoço. Parecia uma lembrança que pertencera a alguém. Quando ia guardá-la na minha bolsa, limpei a terra e vi, em letras muito pequenas, as iniciais JL. Quando vi as letras, um barulho me interrompeu vindo daquele espaço onde Antônio apontava. Levantei os olhos para observar o castelo de concreto, que era de uma grande espessura. Para minha surpresa, ouvi novamente aquela voz. Era mais do que tudo um grito de ajuda. "Ajuda, ajuda, ajuda", repetia. Deixei a moeda cair no chão e comecei a me aproximar do concreto. Toquei-o e senti pequenos golpes que vinham de dentro. Atônito por esse incidente, sacudi a cabeça para tentar voltar aos meus sentidos.
e me afastei do local para alcançar meus colegas. Não entendia como era possível que o calor sufocante me fizesse perder o juízo que por tantos anos havia conservado. "O que aconteceu? Você está bem?" perguntou Pedro quando me viu me aproximar da residência. "Sim, estou bem, é o calor que me afetou." Fomos para os quartos para descansar. Estes se encontravam na parte baixa, justo em um corredor da servidão. Apesar de serem quartos de serviço, eram extremamente luxuosos, até mais que nossas pobres casas. Infelizmente, amigos, naquela mesma noite começou todo o pesadelo. Tomamos banho para jantar. Quando fomos à cozinha, havia comida feita no fogão, com pão, café e leite. Os rapazes estavam famintos, então começaram a se servir a refeição. Pareciam satisfeitos com aquele trabalho e reconheço que estávamos nos divertindo muito. Quando o café acabou, no fundo da chaleira, Pedro viu que havia outro fio vermelho. Ele o pegou enquanto percorria instantaneamente o pequeno saco de passas. Que estranho, pensei. Os rapazes não deram importância, porque o cansaço se refletia em seus olhos e só queriam ir dormir. Eu fiquei terminando meu café na cozinha, traçando os planos da construção para pensar em como fazer as modificações que tinha em mente. Eram aproximadamente 11 da noite. Por uma estranha razão, não tinha sono e seguia os planos sem dificuldades. Mas justo nesse momento, quando tudo já estava em silêncio, ouvi novamente ruídos vindos do lado de fora. Olhei pela janela e não vi ninguém, mas ao voltar a olhar, bem no meio daquela estrada de paralelepípedos, lá estava um homem em pé, olhando para mim. Ele usava calças jeans meio rasgadas e uma camiseta folgada amarela com a palavra Puma estampada. Acenei para ele através do vidro, cumprimentando com a mão, mas ele apenas me encarou com olhos luminosos, emitindo uma terrível tristeza. Esse evento me deixou abalado e não consegui entender o que estava acontecendo. Tentei sair para perguntar se ele estava bem, mas quando o procurei, aquele homem jovem não estava mais no lugar algum. De repente, um vento forte começou a sacudir o ar, fazendo meus braços tremerem de frio. Corri para dentro de casa, mas ao me virar para entrar, vi uma luz fraca começar a brilhar na escuridão, exatamente onde estava a construção em progresso. Minha curiosidade falou mais alto e fui até lá. De repente, ouvi novamente aquela voz vinda do enorme castelo de concreto. Era como um sussurro, mas desta vez conseguia ouvir claramente a palavra ajuda. Tentei sacudir a cabeça para recuperar a sanidade, pensando que estava imaginando coisas, mas ao me aproximar do castelo, continuei ouvindo a voz. Engoli em seco para reunir coragem e respondi perguntando quem era e por que precisava de ajuda. A resposta foi um repetitivo "vão embora", ecoando pelo castelo. Comecei a me sentir como se estivesse enlouquecendo ou talvez o cansaço do calor sufocante estivesse afetando meu cérebro. Sem dizer uma palavra, corri para casa e decidi guardar essa experiência em segredo. Não permitiria que os rapazes zombassem de mim. Quando entrei em casa, estava tudo silencioso. Caminhei até os quartos designados para nós e, ao abrir a porta do quarto que dividia com Antônio, percebi que ele não estava na cama. Ignorei isso e tomei um banho para aliviar um pouco o cansaço do corpo. No entanto, percebi que Antônio ainda não tinha retornado após um tempo. Já passava da meia-noite. Fui ao quarto onde Pedro e Tiago estavam, mas eles também não estavam lá e as camas estavam desfeitas. Essa situação estranha me deixou inquieto. Onde eles poderiam ter ido a essa hora da noite? Vasculhei toda a casa, mas todos os espaços estavam trancados. Voltei para minha cama sentindo uma forte necessidade de fechar os olhos. Quando estava prestes a adormecer, ouvi claramente a voz de Antônio entrando no quarto. Sonolento, perguntei onde eles estavam. Ouvi uma resposta de que tinham ido tomar um drink e não souberam de mais nada até a manhã seguinte. Acordei um pouco tonto naquela manhã. Olhei para Antônio, que ainda estava roncando profundamente, mas durante o café da manhã, Tiago disse que Pedro não estava em lugar algum. Perguntei irritado onde todos estavam na noite anterior. Chegou o dono da casa. Eu estava na sala olhando um quadro acima da lareira. Ele me convidou para um drink, pois apesar de ter muito dinheiro, às vezes se sentia só. Aceitei sem problemas, apenas pedi para esperar enquanto pegava meu casaco, pois fazia muito frio. Quando estava saindo, os rapazes me interromperam.
Todos foram comigo até Antônio, que voltou para o quarto. Sentamos na sala e o dono serviu algumas bebidas. Depois, se despediu, dizendo que tinha que sair cedo na manhã seguinte para outro estado. Naquele dia, procurei por Pedro por toda parte, liguei para o celular dele, mas estava na mesa de cabeceira da cama, junto com suas coisas. Ele não poderia ter ido a lugar nenhum. Esperei durante o café da manhã, mas ele não apareceu. Passei a tarde e a noite preocupado, dei uma volta pela cidade, mas ninguém o viu, já que não o conheciam. À noite estava muito angustiado, sem saber o que havia acontecido com meu trabalhador. Quando encontrei o engenheiro, disse que deveríamos fazer um boletim de ocorrência por desaparecimento, mas ele respondeu sarcasticamente, dizendo que isso acontece com todos, que deixam o trabalho para trás. Expliquei que Pedro não era irresponsável e jamais teria feito algo assim. Naquela noite, peguei meu casaco com as chaves do carro e fui à polícia. No caminho, vi o mesmo jovem de camiseta amarela fazendo sinal com a mão no meio da escuridão. Arrepiado, diminuí a velocidade para confrontá-lo e descobrir o que ele precisava de mim. Mas, quando me aproximei, ele virou as costas e caminhou até a parte mais escura da estrada. Fez um gesto para que o seguisse. Caminhei até a beira da estrada, onde havia um monte de pedras. Ao iluminar com a lanterna do celular, vi que era a jaqueta jeans do Pedro, com um pequeno bolso lateral onde estava sua carteira. Ao virar meu olhar lentamente para o jovem, vi seu corpo desaparecer lentamente. Antes de desaparecer completamente, ele disse com desespero: "O que está esperando para ir embora? Vá antes que seja tarde demais." Subi na caminhonete e acelerei ao máximo. Quando cheguei à residência, vi uma luz piscando na janela que parecia ser um tipo de depósito. Aproximei-me e vi a porta entreaberta. Caminhei silenciosamente para ver o que estava acontecendo lá dentro. Havia várias caixas com diversos objetos pessoais. Ao explorar cada caixa, encontrei carteiras com documentos de pessoas jovens. O que mais me chamou a atenção foi encontrar 30 pequenos sacos vermelhos, semelhantes aos que continham passas. "O que está acontecendo aqui?" Perguntei a mim mesmo. Ouvindo barulhos vindos da construção em andamento, corri para descobrir o que estava acontecendo. Mas novamente o jovem da estrada apareceu e me segurou pelo braço, fazendo sinal para ficar quieto. Segui o jovem até um pequeno arbusto de grama seca. Dali podíamos ver a obra claramente. Vi várias pessoas, incluindo o dono da casa. Meus olhos ficaram horrorizados ao ver aqueles homens segurando meus colegas de trabalho pelos braços. Seus corpos estavam caídos, imóveis, com a cabeça baixa. Fiquei paralisado, incapaz de dizer uma palavra. O jovem ao meu lado me pediu para olhar atentamente. Os homens começaram a colocar os rapazes em uma espécie de caixa de madeira longa, onde seus corpos se encaixavam perfeitamente. Depois, as colocaram entre as paredes da construção, preenchendo-as com cimento, como se estivessem fixando os alicerces de um prédio. Eu queria gritar para que parassem de enterrar meus amigos nessas caixas, mas o jovem me impediu várias vezes. "Você também quer morrer?" ele perguntou. Depois de uma hora, todos deixaram o local, mas o dono da casa ficou de pé ligando para o celular. "Todos estão enterrados conforme planejado", dizia o dono da casa. "Só faltou um, mas acho que ele conseguiu escapar. De qualquer forma, o que oferecemos hoje é suficiente. Diga ao senhor que logo completaremos o pagamento." Eu não entendia o que tudo aquilo significava. No entanto, quando todos já tinham ido, corri até onde tinham enterrado os rapazes, mas não consegui tirá-los de lá. Fiquei de joelhos no meio da obra e o jovem se aproximou para dizer que não era minha culpa. "Diga-me o que você sabe", ele disse, com os olhos cheios de lágrimas. "Só posso te dizer que as pessoas presas aqui são uma oferta para o Senhor das Trevas em troca de riqueza e fortuna. Eu fui um deles, mas quando você encontrou minha moeda no chão, consegui libertar minha alma. Lamento dizer que você não poderá recuperar seus amigos. Eles já estão mortos, e se você não voltar para seu corpo logo, você também estará." Nesse momento, acordei em uma ambulância a caminho do hospital. Tinha sofrido um grave acidente na estrada, mas não me lembrava do que tinha acontecido.
Expliquei às autoridades sobre o desaparecimento dos meus amigos e, apesar de voltarmos ao local, não podia acreditar que aquela casa estivesse abandonada há anos, prestes a desmoronar. No entanto, lá estava a obra e nossas ferramentas de trabalho. Procurei nos castelos de concreto, quebrando cimento, mas não encontrei nada. Com o coração partido, não sabia como enfrentar suas famílias, pois era minha responsabilidade. Passei toda a tarde naquele lugar e, quando o sol estava se pondo, comecei a ouvir ao meu redor um tipo de choro e sussurros. Uma frase ecoava entre as paredes daquela construção: "Mestre, nos ajude, por favor." Por muito tempo, tentei descobrir onde estavam seus corpos para dar-lhes um enterro cristão. É desnecessário dizer que nunca os encontrei, mas sabia muito bem que permaneciam presos nas paredes de concreto. Aquelas paredes onde à noite se ouviam os lamentos das almas que foram aprisionadas para sempre, como uma oferta ao demônio.